Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar estudando sais e formulações de sais. Vocês vão receber um documento em PDF, como este que está sendo apresentado. Vão imprimir, imprime em automático ou paisagem para ficar maior. E então vão cortar. O ideal é que você corte primeiro aqui com estilete, depois aqui, 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 claro, os cantos, e depois você vai cortando horizontalmente. Aí você faz menos cortes. E você vai ter uma série de cartelinhas separadas. Elas vão representar cátions, ânions, algumas coisinhas a mais que nós vamos ver no decorrer da aula. Como é que eu posso utilizar esse simulador para determinar uma fórmula? Imagine que eu queira fazer substâncias com o ânion hidróxido, o cátion sódio e o cátion cálcio. Vocês observem que uma mesma cartela pode representar uma série de cátions. Então, mais um tem todos os cátions com carga mais um. Por que o cobre está em verde? Os que estão em verde é porque eles têm mais de uma carga. O cobre, por exemplo, pode aparecer com carga 1 ou com carga 2, por isso que está na cor verde. E ânions, igualmente, todo ânion monovalente, importante, claro, vai estar aqui representado nesta cartela. Então, eu vou fazer dois hidróxidos, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Baseado no quê? Baseado apenas em que a carga final do composto iônico do sal é zero. Fiz o primeiro. Um cátion sódio, um ânion hidróxido. Carga zero. Mas se eu pego uma carta de magnésio e uma carta de hidróxido, vai restar uma carga positiva. Então você vai lá, pega outra cartelinha e cola. Você vai ter isso aqui. Agora, as duas cargas positivas do cátion estão anuladas pelas duas cargas negativas dos ânions. Mas o jogo não acabou. Esse joguinho só acaba quando você escreve utilizando a notação internacional da química. NaOH. Eu tenho um cátion Na, um ânion OH. Nome. Como é que se dá nome para composto iônico? É o nome do ânion, mas o nome do cátion, sempre. O nome do ânion é hidróxido, o nome do cátion é sódio. Hidróxido de sódio. No segundo caso, a fórmula é CaOH2. Um cátion cálcio para dois ânions hidróxido. O nome, hidróxido de cálcio. Sempre prestando atenção que na fórmula se escreve primeiro o cátion, depois o ânion, mas no nome é primeiro o ânion, depois o cátion. Isso ocorre porque em inglês dá certo, né? Em inglês é calcium hydroxide. E aí os dois ficam na mesma ordem. Paciência. Em seguida, vamos construir o sal proveniente do cátion ferro 3 e do ânion sulfato. Então eu peguei uma cartelinha de ferro 3, veja que ele está em verde, porque possui uma outra carga, existe ferro 2 também, você pode procurar na cartela, e o ânion sulfato, que pode ser representado por esta cartela, como vários outros ânions bivalentes. Eu pego uma cartela de ferro 3, uma que representa o sulfato, e a hora que eu tento fazer a neutralização das cargas, eu percebo que resta uma carga positiva sem neutralizar. Então eu vou colocar mais uma carga de ânion, mais um sulfato. Mas agora restou uma carga negativa.
pega mais uma cartela de ferro 3. Mas agora restaram duas cargas positivas, sem serem neutralizadas. E finalmente eu pego mais um ânion sulfato. E agora todas as cargas positivas e negativas estão neutralizadas. A fórmula, portanto, é Fe2SO4 3. Fe2, 2 cátions ferro e 3 ânion sulfato. Sulfato de ferro 3. Antigamente se chamava o de menor carga oso e o de maior carga ico. Então, pode-se encontrar por aí ainda o nome sulfato férrico. Agora, nós vamos construir a fórmula do ácido fosfórico. Lembra da regrinha? Mosquito maldoso, timato tipico, timeto no vidrico. Timato tipico, ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Então, se eu quero ácido fosfórico, eu vou pegar o ânion fosfato. E cátions H+, porque eu quero um ácido. Eu pego a cartelinha do fosfato, PO4 3-, um cátion H+, e eu percebo rapidamente que eu preciso de 3H+, para neutralizar um fosfato. Mas tem uma diferença aqui, gente. Hidrogênio com PO4, eu só tenho ametais aqui. Os ácidos são formados por ametais e eles são neutros, eles não têm carga como no caso dos sais. Então você tem uma cartelinha aí escrito composto molecular. Você vai colocar a cartelinha em cima para não ver essa carga. O químico não pode nem ver uma carga dessas no composto molecular. A fórmula do ácido é H3PO4, ácido fosfórico. Ah, tio Milho, mas como é que eu vou saber se é um composto molecular? Composto molecular é formado apenas por ametais. E os ametais são os elementos mais eletronegativos da tabela. Então, se você lembra da fila da eletronegatividade, tem que lembrar o von Clebriship. Daqui para lá, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio, fósforo. Estes são os ametais. Todo composto formado apenas pelos elementos que estão nesse quadradinho, nesse retângulo azul, são ametais. Se o composto é formado apenas por eles, é um composto molecular. Eventualmente pode aparecer um semimetal como o arsênio aqui, tá? Mas os importantes são esses daí. Agora, nós vamos tentar entender melhor o que vem a ser a dissociação ou a ionização no caso de um ácido. O que vem a ser a dissociação de um sal como borato de potássio? Então eu tenho o ânion borato trivalente, o cátion potássio monovalente. Foram necessários 3 cartelinhas de potássio para anular um ânion borato. O que vem a ser a dissociação? Como eu posso representá-la com esse simulador? Então a fórmula do borato de potássio é K3BO3. E como eu posso simular a dissociação? Dissociar-se é separar. Você separa os íons. Mas lembre-se, a brincadeira só vale se você escrever de maneira formal, pela formalidade da química. Então eu vou escrever a dissociação assim, K3BO3, dando 3 cátions potássio e um ânion borato. Como eu poderia representar a dissociação do bicarbonato de sódio? Vamos com calma. Em primeiro lugar, eu vou mostrar como construir e interpretar o ânion bicarbonato usando as cartelinhas. Aqui eu tenho o ácido carbônico H2CO3. Eu peguei uma tabela do carbonato, que é bivalente, e 2 cátions H+. É um composto molecular, gente. Ácidos são compostos moleculares, tá? Hidrogênio, carbono, oxigênio está lá dentro do von Clebriship.
forma composto molecular. Mas, tio Milho, o ácido carbônico nem existe em água. Não interessa isso agora. Os ácidos são importantes, principalmente neste momento, para que você derive os ânions dos ácidos. Porque aí você memoriza os principais ácidos e daí você não precisa decorar a tabela de ânions. É essa a brincadeira. Então, se eu tirar 2 cátions H+, eu vou ter o ânion o quê? Carbonato, ácido carbônico, timato tipico, né? Ico com ato, bico do pato, carbonato. Mas se eu tomar o ácido carbônico e retirar apenas um cátion H+, vai restar HCO3-. Observe que a ligação do hidrogênio com CO3 é covalente, na verdade ele está ligado com O, a ligação é covalente, essa parte é molecular, mas tem um ânion, restou uma carga negativa, então eu fiz o ânion bicarbonato. Agora eu vou construir a fórmula do bicarbonato de sódio. Eu peguei a estrutura que eu montei para o bicarbonato, pego um cátion sódio e junto. Agora eu tenho o bicarbonato de sódio. Finalmente, vamos representar e escrever a dissociação do bicarbonato de sódio. Está lá o ânion bicarbonato construidinho, o cátion sódio, uma espécie neutra. Dissociar é separar. Como é que eu escrevo isso formalmente? NaHCO3, o bicarbonato aquoso, isto é, dissolvido em água, se dissocia no cátion sódio, Na+, e no ânion bicarbonato, HCO3-. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.